Muito bem, estamos de volta. Você que está aí assistindo a gente, de repente está fazendo outras coisas em casa, está passando uma roupa. Dona Janete que adora assistir o Vida e Saúde enquanto está fazendo as tarefas de casa. Não tem problema, aumenta o som e presta atenção naquilo que a gente vai trazer aqui neste momento. Porque hoje é o dia da conscientização sobre a obesidade infantil e é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Mesmo você que não é só mãe, você que é avó, você que é professora, o professor, cuidador, porque muitas crianças e adolescentes sofrem com o sobrepeso e de acordo com a ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a estimativa da OMS é que em 2030 o Brasil deve ocupar o 5º lugar no ranking dos países com maior número de crianças e adolescentes com obesidade. Então, a formação do comportamento alimentar tem início já na infância, nos primeiros meses de vida, com o tempo, com o resultado da interação entre fatores genéticos e também os ambientais, tudo isso facilitando ou dificultando a obesidade. E a doutora Milene Lanes, que é nutricionista, vai nos explicar melhor sobre esse assunto, vai falar com a gente, dialogar com a gente sobre o ambiente obesogênico, olha que nome difícil aqui, né? Que tem muita influência no desenvolvimento e na manutenção da obesidade. Eu quero já falar com a doutora Milene. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao Vida e Saúde. Tudo bom, Ter? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora, esse assunto é muito importante, você tem experiência nessa área, trabalhou por muitos anos com crianças, adolescentes, na educação, fase já um pouco mais avançada da primeira infância, mas hábitos de vida influenciam diretamente não só a genética, né, para esses dados que a gente trouxe aqui nesse momento, né, doutora? Com certeza, e é justamente esse conceito que você mencionou, Teru, do ambiente obesogênico. O que é isso? É um ambiente onde existe o estímulo para o desenvolvimento de hábitos não saudáveis e, consequentemente, isso pode propiciar o desenvolvimento da obesidade. E quando a gente fala da obesidade infantil, a preocupação é muito grande, porque isso pode se estender ao longo da vida dessa criança, isso pode causar doenças crônicas de maneira muito precoce. Por isso que é importante nós observarmos essa questão do ambiente obesogênico e o que ele pode causar, que tipo de impactos pode ter na saúde das nossas crianças. O que tem nesse ambiente obesogênico, né? A gente tem aquelas famosas propagandas enganosas. Eu tenho certeza que todo pai já se deparou com alguma propaganda de alimento direcionado para a criança com o apelo de que esse alimento é saudável e não necessariamente ele é saudável. Aqueles cereais matinais, aquele achocolatado. Olha, eu fui fazer uma pesquisa e eu vi que lá na década de 40... o leite condensado era recomendado para substituir o leite materno. Olha como a gente vem recebendo essas informações e os pais, muitas vezes, por não terem conhecimento na área da saúde, aderem a esse tipo de propaganda. Eu vou ler aqui porque eu achei muito interessante. A propaganda dizia: único alimento completo, estritamente natural, que proporciona às mães a felicidade de verem crescer seus filhos são formosos e robustos. Isso se referindo ao leite condensado, lá na década de 40. Mas hoje a gente também se depara com esse tipo de propaganda, né? Tem um alimento aí que fala que vale para um bifinho, né? Tem uma bebida por aí que fala que se você toma essa bebida, você abre a felicidade. Ou seja, uma série de argumentos, uma série de propagandas que atingem diretamente as nossas crianças e também os responsáveis por essas crianças, que podem fazer com que a nossa população tenha escolhas que não são saudáveis. Né? Às vezes a gente não consegue controlar essa exposição das crianças a esse tipo de propaganda, mas a gente como adulto, que tem um senso crítico um pouco mais, deveria ter, né, um senso crítico um pouco mais formado, a gente tem o dever, não só como pais, mas como professores, como educadores, como cuidadores, de
fazer uma contrapropaganda. Eu não digo nem falar mal daquilo que está sendo falado na TV, mas fazer propaganda do que é bom também. A gente vai fazer daqui a pouquinho aqui, né, doutora? Exatamente. Vamos tentar falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer para mudar esse ambiente obesogênico. Não é só o que a gente recebe da mídia, digamos assim, da propaganda. Existe uma cultura também da facilidade e uma questão também, o alimento obesogênico, eu vou chamar assim, não sei se eu estou correta, ele geralmente tem baixo custo, ou seja, as pessoas têm acesso fácil a eles. Então, a gente precisa combater, né, doutora? Com certeza. Isso é justamente por uma falta também de políticas públicas que ajudem a gente a regulamentar a oferta desses alimentos para a população. Então, o México, por exemplo, já instituiu impostos mais elevados para as bebidas açucaradas. Em consequência disso, o consumo dessas bebidas reduziu bastante e eles já começaram a perceber a redução do diabetes na população. Então, são medidas simples que podem ter efeitos muito benéficos, mas como você mencionou, às vezes não é somente aquilo que a gente não tem controle, né? Uma política pública, uma propaganda, mas como que a gente pode fazer para reduzir a exposição a esse ambiente obesogênico? Vamos a essas dicas. Você quer falar? Vamos com as dicas? Primeiro, pode falar. Com certeza. Em primeiro lugar, você incentiva essa criança a ter hábitos saudáveis. Então, uma das formas de incentivar é fazer refeições em família. A criança aprende com o exemplo, a criança, ela imita, né, as pessoas que estão ao redor dela. E você fazer refeições em família, estimular com que ela tenha horário para ter essas refeições. E sendo essa refeição uma refeição saudável, isso vai contribuir muito para ela desenvolver bons hábitos alimentares. E é interessante que isso é base, né? Porque por mais que depois adolescente ela acabe experimentando alguma coisa fora do ambiente familiar, com mais frequência, ela vai ter uma base sólida do que é correto, do que é bom para ela, né, doutora? Exatamente. A família, o núcleo familiar tem um papel muito importante aí no desenvolvimento desses hábitos saudáveis. Olha essa outra dica aqui, doutora. Movimento. Atividade física, exatamente, exercício físico. Hoje a gente está numa situação bastante complicada de pandemia, onde muitas famílias se veem limitadas à prática de atividade física. Mas a gente sabe que existem soluções, é possível fazer dentro de casa mesmo, Vida e Saúde, sempre orientando aí com boas dicas em relação à prática de atividade física. Então, a gente tem que procurar fazer com que a atividade física seja uma realidade. Menos tempo de tela, mais tempo movimentando o corpo. E tem ambientes ao ar livre, gente. Tem parques que estão abertos ou ambientes ao ar livre que as crianças podem se movimentar sem o risco do contato com ninguém. Olha essa outra dica aqui. A lista do mercado consciente. Isso aqui é uma estratégia fenomenal. Com certeza. As escolhas alimentares e a educação nutricional começam no mercado. Quando você escolhe o que você vai colocar dentro do seu carrinho e levar para dentro da sua casa. O que estiver disponível dentro de casa, a criança inevitavelmente vai fazer o consumo. Então, uma lista de mercado consciente, onde você seleciona aquilo que vai para dentro da sua casa, é indispensável para se manter uma alimentação saudável. Agora, as exceções, elas podem existir, mas não vão ser dentro de casa. Ok, boa. Agora, essa lista aqui, ela precisa ser feita com antecedência, porque o apelo dentro do mercado, da propaganda, da cor da embalagem, é muito forte. Então, a gente precisa ter bem determinado já antes, né, doutora? Com certeza, não ir no mercado com fome. Boa. Fazer uma lista de mercado com um bom planejamento para que você compre de fato o que é essencial, o que você precisa. E para você fazer uma boa seleção daqueles produtos que vão estar expostos ali na prateleira. Tá. Se você seguir a risca a lista que você levar para o mercado, não vai ter erro. Vai até economizar, viu, gente? Olha essa outra dica, doutora. A promoção disso tudo que a gente está falando também no ambiente escolar. Um reforço, até porque no ambiente escolar a criança ela tem aquela coisa assim, a gente está no mesmo grupo, está todo mundo no mesmo barco aqui. Não é uma coisa só da minha casa, né, doutora?
Com certeza, a escola deve reforçar as escolhas saudáveis que iniciaram dentro de casa. Querendo ou não, a criança passa muito tempo dentro da escola. É um ambiente de aprendizado. E não é só do aprendizado de matemática, geografia, ciências. É necessário ensinar sobre saúde. Então, um ambiente escolar onde a criança tem uma aula de educação em saúde, onde existe uma cantina saudável com boas escolhas ali para a criança se alimentar, é indispensável para que esse hábito se consolide. Iniciou dentro de casa e será consolidado dentro da escola. Maravilha! Olha aqui essa outra dica, lanches equilibrados. Você acabou de falar, é uma cantina que ofereça alimentos... que, na verdade, é uma continuação do que a gente está começando em casa, né? Essa lista de mercado. E os pais podem fazer muita diferença quando eles sugerem para a escola e, às vezes, até fornecem o serviço. Eu já vi casos assim. A cantina não tinha condições de fornecer coisas saudáveis, os pais começaram, então, foi até um negócio, né? Se formou um negócio. Exatamente, seja o lanche oferecido na escola ou o lanche que o pai vai preparar e essa criança vai levar para a escola, é necessário que tenha ali uma variedade de alimentos saudáveis e nutritivos e é muito importante reforçar que o lanche ele é só um complemento de uma refeição principal. Às vezes os pais têm a tendência de colocar o lanche como se fosse uma refeição principal, infindáveis itens dentro da lancheira, às vezes nem cabe tudo dentro da lancheira da criança. Então, o lanche tem que ser saudável e tem que ser comedido, tem que ser simples, tem que ser pequeno. Tá, boa dica. Olha aqui, essa última dica que a gente escolheu para trazer aqui, a comida saudável, ela tem que ser sempre acessível. Exatamente. Então, não adianta eu incentivar se eu não apoiar. Eu falar para essa criança que ela tem que comer fruta, legume e verdura e dentro da casa ou no ambiente escolar eu não ter esses alimentos disponíveis, né? Então a gente tem aí 3 aspectos que são muito importantes. Eu incentivo, eu apoio e eu protejo. Incentivar é prover a informação, apoiar é facilitar essas escolhas saudáveis e proteger é justamente evitar com que essa criança tenha acesso àquilo que não é saudável, aquilo que não vai contribuir para o desenvolvimento de uma boa saúde dela, aquelas propagandas que não vão trazer uma boa influência no desenvolvimento da saúde dessa criança. Formar um senso crítico ali, né? Ajudar essa criança a formar um senso crítico. Agora, doutora, eu tenho 3 em casa e eu sei da dificuldade que é da gente fazer um lanche saudável, com escolhas conscientes. E eu queria que você desse dicas agora pra gente de fazer, como substituir para as pessoas que ainda estão consumindo muito industrializados ou incluir alguns itens que talvez a gente não tenha tido ideias até agora. Por quê? Porque às vezes a gente fica só no básico, né? Aquela bolachinha, aquele pãozinho e esquece que um lanche, tanto na escola como em casa também os lanches da noite, por exemplo, ele tem um leque bastante amplo, né, de possibilidades. Com certeza. 2 coisas que não podem faltar de maneira nenhuma nesse lanche é alguma fruta ou algum outro vegetal, verdura, legume e água. Tá? A bebida não precisa ser um suco, é indispensável que a bebida seja água. E aí, a gente vai complementar com esses grupos. Então, a fruta e os vegetais não podem faltar, você pode complementar com alguma fonte de carboidrato, de cereal, sempre integral, e também com uma fonte de proteína. Lembrando que esses grupos não precisam estar separados, eles podem estar tudo num alimento só. Por exemplo, então, vamos aqui a alguns exemplos. Um pão, por exemplo, um pão com castanhas. Isso, ou então um sanduichinho, onde ali tem uma alface e um patezinho de grão de bico. Então, um sanduíche só não é uma composição de vários itens, mas ali tem tudo que a criança precisa, né? Então, uma outra coisa que a gente pode oferecer para a criança, uma banana e uma tortinha, por exemplo, uma torta de tofu. Tofu é uma fonte de proteína e nessa torta pode ter alguns legumes. Então, essa lancheira, esse lanche estaria composto por 2 itens. Pensando num smoothie de frutas, ali tem um leite vegetal, tem uma fruta, e aí você pode acompanhar com um punhadinho
de castanhas, pode acompanhar com biscoitinho de arroz. Então, são algumas opções que podem tornar isso mais prático, não tão calórico como costumam ser os lanches e extremamente saudável. Muito interessante. Eu estou aqui pensando o seguinte, que às vezes os pais, nós pais, me incluo aqui, às vezes a gente está tão habituado a comer só um tipo de alimento. A doutora acabou de mencionar aqui uma bolachinha de arroz, por exemplo, que entraria aqui nos carboidratos e que talvez não é uma coisa tão comum, né, ainda do brasileiro. Ele vai direto para o pão, sempre para o pão. Mas existem outras fontes que a gente olha o milho. Um milhinho cozido também em casa, fonte de carboidrato, cheio de fibras. A gente precisa... Pipoca. Sai um pouquinho da caixinha do que a gente come sempre, ou do que a gente comeu a vida inteira. Às vezes também, doutora, você mencionou aqui, falou, olha, uma receita até que a gente passou na segunda-feira aqui no Vida e Saúde, um pão com um patezinho de grão de bico. Às vezes a criança rejeita. Ah, meu filho nunca comeu, agora não vai experimentar. Umas gotinhas de limão podem abrir esse caminho para um paladar, para provar aquilo que a gente acha que as crianças não vão comer. Com certeza, variar a forma de apresentação pode trazer muita aceitação. Eu tive uma experiência na escola que eu achei incrível. A gente, no almoço na escola, sempre servia a cenoura em rodelas, cozidinha em rodelas. E um dia a gente falou, no dia de servir a cenoura, né? Vamos servir a cenoura em palitos, já que a gente sempre serve em rodelinhas. E aí nós servimos em palito e as crianças deixaram a cenoura no prato. E eu perguntei, gente, por que vocês deixaram a cenoura no prato? Ah, não, porque a cenoura é mais gostosa em rodela. Então, o mesmo alimento, a cenoura cozida, apenas a forma de você apresentar melhorou a aceitação daquele alimento. Então, a gente tem que insistir em apresentar o alimento de formas diferentes, preparado de formas diferentes, porque isso pode melhorar e muito a aceitação das crianças. É verdade. Até o nome, viu, gente? Em casa tá famoso lá o suco do poder, que eu dou de manhã, o suco Super Power para as crianças, que é um sucão verde, mas se eu falar suco verde, todo mundo vai torcer o nariz. Eu falei que é o suco do poder, tá todo mundo tomando. Doutora, agora é o seguinte, uma criança que já está obesa, a mãe já percebeu que precisa mudar esse caminho, se ela começar a aplicar, trazer esses conceitos aqui que a gente trouxe, e essas dicas para mudar esse ambiente, né, essa propaganda, essa exposição obesogênica que a gente vive, essa criança, essa família já vai colher resultados a partir de quanto tempo? O que você tem visto na prática, doutora? Olha, sem dúvida alguma, os resultados, eles são muito perceptíveis, principalmente em crianças. Claro que cada caso é um caso, mas a gente consegue bons resultados em 2, 3 meses de acompanhamento. O pai, ele precisa procurar um profissional porque, às vezes, pode ter alguma questão metabólica envolvida ali naquele processo, que pode dificultar um pouquinho os resultados dessa criança. Mas, sem dúvida alguma, a inclusão de bons hábitos em pouco tempo, 2, 3 meses, já vão gerar resultados extremamente positivos. E a gente tem que lembrar que a obesidade não é só o peso. Vai melhorar o sono dessa criança, vai melhorar a disposição dessa criança, vai melhorar o aprendizado dessa criança. A autoestima. Autoestima. Então, tem uma série de fatores que são afetados com o excesso de peso e que podem gerar resultados muito positivos com intervenções simples, como a gente está recomendando aqui. Bom, são simples, são eficazes, mas a gente precisa se empenhar, porque mudança não é fácil. E muitas vezes a mudança não é nem gostosa enquanto a gente está ali na luta. Mas a gente precisa ser inteligente, a gente pode usar da criatividade. A doutora Milene mantém um canal no YouTube com várias dicas importantes, mostrando que a criança pode sair dessa condição junto com a família. O YouTube é youtube.com /Milene Lanes, com 2 N's no final aí. E você vai aproveitar bastante dessas dicas. Doutora, eu quero te agradecer pela participação aqui com a gente hoje. E foi muito bom conversar um pouquinho contigo. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu também já há vários anos da sua vida com as crianças. E as nossas portas estão sempre abertas para você aqui. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Muito bom, olha, a gente vai ver no próximo bloco
estreia, ou na verdade a volta do Plantando Saúde, eu adoro. A Suzane vai trazer aqui os benefícios do hibisco e você vai aprender a cultivar também, viu? E ainda hoje tem receita de bolacha de maçã com canela, receita sem açúcar, saudável, ideal para criançada. Então não perde não, a gente traz já já essa delícia para você.